Bom dia, professores, boa tarde, né, para aqueles que já, porventura, já almoçaram. Quero saudar a todos aqui que estão comigo. Hoje eu estou aqui no estúdio com a professora Renilda, nossa chefe de gabinete, que tem tratado de muitos temas importantes. Vamos bater um papo com ela sobre estes temas aqui, sobre várias coisas, vai me ajudar a responder também aqui muitos dos questionamentos que sempre surgem. E a gente também está conectado com o professor Haroldo, nosso secretário executivo, que nós hoje vamos falar um pouquinho sobre, como eu anunciei ontem, né, da pesquisa do Conviva, né, que a gente já teríamos soltado, aí veio a pandemia, as coisas foram surgindo, então, enfim, agora a gente vai divulgar, já está disponível no perfil da sede dos diretores de escola e também dos coordenadores pedagógicos, então a gente já vai deixar. Tem duas pessoas que me falaram aqui que estão sem imagem. Tem alguma coisa? Não? Eu estou me vendo aqui, caso tenha alguma coisa, talvez seja conexão local. Se você tiver na Wi-Fi, talvez seja melhor tirar da Wi-Fi, professora Maria, que comentou aqui. Beleza, bom dia a todos. Aqui a professora Tereza falando, almoçando com o secretário. É um prazer. Espero que em alguma oportunidade seja um almoço de verdade com a minha participação também. É um prazer estar aqui com vocês. Quero lembrar, antes de a gente começar esse bate-papo, não é obrigatório, tá, gente? A gente está fazendo esses bate-papos aqui, não tem obrigatoriedade nenhuma, você pode ir descansar, pode ir almoçar, pode assistir outro programa, pode assistir o que você quiser. Então, só para deixar sempre muito claro, todos os nossos professores podem ficar sempre tranquilos sobre esse nosso bate-papo. Eu vou tentar estar sempre aqui com vocês, trazendo temas. A gente vai, por exemplo, hoje a gente tem o Conviva, amanhã nós vamos fazer o nosso bate-papo pela TV também, vai ser a primeira vez, então eu devo estar com vocês amanhã para a gente fazer esse bate-papo de meio-dia a 1 também, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre as ferramentas tecnológicas que surgiram. Tem o Google Classroom, nós vamos falar um pouquinho hoje também aqui, o Marcos tem algumas novidades em relação a isso, para os professores que estão querendo utilizar. Vou falar de temas específicos, vamos fazer debates com vocês, até para a gente entender cada vez mais o que vocês pensam. Vamos fazer, por exemplo, um debate semana que vem sobre o novo ensino médio, sobre currículo do ensino médio, que está em discussão, deve ir para o conselho. Já fizemos várias sessões, recebemos milhares e milhares de contribuições, mas eu quero fazer uma discussão também com vocês, desmistificar, clarear, receber as críticas e as dúvidas de vocês. Quero ter algumas conversas sobre algumas coisas de estrutura mesmo da rede, que a gente está discutindo, de estrutura pedagógica, de organização. Então, vou procurar cada vez mais ter algum tema nos nossos bate-papos, e aí a gente também vai sempre tirando dúvida também de temas que podem surgir. E se vocês, ao longo do tempo, quiserem sugerindo algum tema para a gente ir conversando, a gente vai organizando agendas sempre aqui comigo. Professora Ana Cláudia, vou começar com uns comentários seu, que é o cronograma correto das aulas. Professora Ana Cláudia, primeiro, obrigado, bom dia. Este é um tema que a gente está tentando melhorar muito. Nós já publicamos o cronograma da semana que vem, já está lá no site do Centro de Mídias. Falei isso essa semana e repito, a gente melhorou bastante, já estamos com muito mais aulas ao vivo, já temos bastante programação mais organizada, mas ainda teremos problema, tá? A gente até usei o exemplo que esse tipo de problema acontece
numa escola regular, no momento normal, acontece, a filha fica doente, aí o professor não pode ir, o próprio professor fica doente, não vai, aí vem o professor eventual, não é aquela mesma aula programada, né? Se tenta fazer sempre o melhor possível, né? E é importante aí a figura do professor eventual, mas não é exatamente a mesma aula planejada, a mesma sequência, muitas vezes que a gente consegue. Então, estou dando esse exemplo porque também acontece aqui com a gente teve já professor que teve algum problema, não pôde vir para o estúdio, aí não conseguiu fazer a transmissão, a gente está fazendo testes em alguns momentos. Ontem a gente teve um teste de um professor que transmitiu toda a aula do celular, não foi, Bruna? 2 aulas transmitidas do celular, porque isso é importante, porque a gente está testando possibilidades de o professor não pode vir, e se ele fizer da sua casa com um celular, né? E por que o celular? Para ter realmente as condições mais simples, né? Sem Wi-Fi, com 3G. Conseguimos transmitir para 60, 70, 120, 150 mil alunos uma aula, como a gente tem testado, então acho que esse é um ponto super importante. Então a gente está tentando super melhorar isso e aguardo novas notícias aí nos próximos dias também com vocês. E eu queria então queria aqui bater esse papo com vocês, começar falando, professores e professoras, do Conviva. E aqui está o Haroldo, ele vai bater um papo comigo junto com a Renilda aqui. Eu vou pedir para colocar primeiro aqui o Haroldo, para ele dar o bom dia dele. Bom dia, professor Haroldo, tudo bem? Bom dia, secretário Rocieli, bom dia, Renilda, bom dia a todos aí do estúdio e, sobretudo, bom dia aos nossos professores, diretores, supervisores, PCNPs, essa turma grande que está aí nos assistindo. Alegria poder estar junto aqui para tratar desse tema do Conviva. Legal. Professora Renilda, bom dia. Cheia de coisa para fazer, está sempre aqui resolvendo, é muita bronca para resolver. Seja muito bem-vinda aqui ao Centro de Mídias, que você tem ajudado a coordenar todo esse processo. Seja muito bem-vinda, professora Renilda. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores, rede. Mas esse é um trabalho muito bom. Eu fico muito feliz porque é um trabalho que pode ajudar muito a gente a vencer essas barreiras nesse momento tão difícil. Então, contem comigo. Às vezes não venho aqui, mas fico tentando trabalhar a estrutura para garantir o melhor, mas a gente está muito bem representado pelo nosso secretário. Bacana. Vamos lá. Então, pessoal, dando bom dia para você aqui também, Renilda. Muitos professores aqui. Vamos lá. Vamos colocar no ar aqui, vamos fazer um bate-papo com a apresentação que a gente tem aqui. Se vocês puderem colocar a apresentação do Conviva. Então, hoje já está disponível para a direção da escola, para os coordenadores pedagógicos, a pesquisa que a gente fez, né? Uma pesquisa que foi muito grande. A ideia é tentar mapear, enxergar melhor os problemas, as percepções dos problemas, né? É uma pesquisa muito importante. A gente está tentando, desde o episódio da Raul Brasil, que foi muito marcante, especialmente para mim, lógico, né? Muito mais para a comunidade, mas assim como o gestor foi algo que eu nunca esperaria. Aliás, 2 coisas, né? Nem aquilo, nem essa pandemia, nem este momento que a gente está vivendo. Então, isso gostaria de dizer que a gente nasceu com muita coisa naquela época, e o Conviva começou a tomar forma a partir de alguns desenhos, né? Melhorar o processo de segurança da escola, mas não é só a segurança, né? É a relação humana, é o cuidar do outro, é cuidar. Tanto que o próprio processo, do projeto do Inova, quando a gente fala de ter o projeto de vida, de discutir mais, dialogar mais com o estudante sobre o que ele deseja, de como que a escola pode contribuir para esse projeto de vida, ou seja, este processo para a gente, eu acho
que nós precisamos ainda aprender e melhorar muito. Muitas vezes vocês falam aqui comigo e falam assim, olha, secretário, devia ter um psicólogo, um psicopedagogo em cada escola. E eu tenho respondido para vocês abertamente, olha, eu não posso prometer isso, não deve acontecer isso no curto prazo, porque senão eu vou ter que botar muito mais dinheiro neste momento nisso, achatando mais ainda os salários dos profissionais principais que são vocês, nossos professores, e a gente quer sim trabalhar com uma valorização. Agora, esse aspecto também é importante, mas tem uma coisa que é fundamental, que é a gente aprender a trabalhar também com esses novos cenários. E aí, eu acho que um primeiro bom passo é um diagnóstico. Então, esse diagnóstico tem por diretoria de ensino, tem por escola, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Tá ok aí a apresentação? Tá bom, vamos lá. Haroldo, você quer fazer um comentário antes de entrar a apresentação? Quero, Rocieli. Eu acho que a rede a gente já o ano passado, início desse ano, abordamos essa questão. De fato, a questão das relações é um tema desafiante, né, para cada escola, as relações humanas. Não é porque é escola, é porque as relações humanas é um desafio para o mundo de hoje, né? E a pesquisa foi feita o ano passado, acho que todo mundo deve se lembrar, a gente teve mais de 1 milhão de respostas, 950 mil, se eu não me engano, estudantes, muitos gestores, também professores. Então, a pesquisa é bem representativa. Eu tenho que dizer para vocês, nós não imaginávamos que fôssemos ter tantas respostas, né? Então, é uma base de dados bastante realista, e que aborda 3 dimensões, né, do que seriam as dimensões a serem verificadas para a gente ter um bom diagnóstico do clima escolar, que são relações sociais e conflitos na escola, né, como é que as pessoas se relacionam e quais conflitos ocorrem, as regras que a escola usa, as sanções e a segurança, essa é outra dimensão. Essas 2 dimensões foram respondidas pelo conjunto, né, dos membros da escola, tanto os estudantes, quanto os professores, quanto a equipe gestora. E tem uma terceira dimensão, que é a situação de intimidação entre os alunos. Aqui, por exemplo, está a questão do bullying, né? Então, essa dimensão ela foi respondida apenas pelos alunos, porque é a percepção deles sobre a questão da intimidação. Então, essa base de dados que a gente levantou esses dados lá no final de novembro de 2019, aí eu acho que todos vocês já entendem o desafio que a gente tem na rede desse tamanho, porque tudo tem que ser feito usando tecnologia. Aliás, né, nós estamos aqui de parabéns, né, Rocieli e Renilda, pelo nosso centro de mídias, que já faz tanta mobilização na rede, e nós tivemos que ir construindo o sistema digital para poder agora disponibilizar para vocês. Mas ainda tem melhorias que vão ser feitas. Então, o que nós estamos anunciando hoje, que o Rocieli está falando aí, eu daqui, é que a partir de hoje, cada escola com a sua senha, cada diretoria regional com a sua senha, terá acesso aos dados, às respostas que estão no SED, e poderão baixar gráficos comparativos, né, porque a informação bruta ela não te mostra muita coisa. Então, vocês poderão entrar com as suas senhas, vai ter, né, depois a Michele vai mandar para vocês um tutorial, aliás, tem no SED um tutorial de baixar o dado, baixar o gráfico e fazer a leitura dele. Então, o que a gente quer é aproveitar esse momento, que é um momento reflexivo, né, de muito trabalho de reflexão, para a gente botar esses dados também para vocês poderem se apropriando, né, do que eles trazem para nós e ir compartilhando. Enfim, aproveitar esse momento de educação remota para andar também nessa dimensão. A princípio é isso, Rocieli. Ok, obrigado, Haroldo. Pode colocar a apresentação no ar, então? Eu queria só destacar hoje, eu acabei não falando, primeiro aí bem-vindo aos professores que já chegaram depois da nossa introdução. Hoje o nosso bate-papo ele vai até às 13 horas. Às 13 horas aqui, hoje tem um bate-papo
no canal Gestão, não é no canal Formação de Professores, certo? Com a professora Raquel Teixeira, que foi secretária de Goiás, tem feito alguns programas, e ela hoje vai bater um papo com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, sobre educação, papo aberto, e para vocês entrarem lá, também interagirem. A semana passada ela conversou com o Mozart Neves, foi um bate-papo que os professores gostaram muito, falaram muito sobre formação de professores, acho que também vai ser um pouco o foco, mas vão acabar falando certamente de outros temas, então já fica o convite. De novo, não é obrigatório, mas é às 13 horas, professora Raquel Teixeira, junto com a Priscila Cruz, batendo um papo sobre educação no canal Gestão. Então hoje a gente fica aqui até às 13 horas. E eu queria então, vamos colocar a apresentação no ar aqui, para a gente dar uma passadinha. O Haroldo já explicou algumas coisas, pode passar. Então, Conviva tem trabalhado com esse tripé, né? A convivência, a corresponsabilidade, né, de todos nós nesse processo, e lógico, também tem medidas de segurança. Acho que isso nessa intersecção desses 3 pontos é que nós temos o Conviva. Pode passar. Aqui é um pouco das dimensões que foram analisadas dentro da pesquisa de clima escolar, certo? Então, as relações sociais e os conflitos, né? E não só aquilo que acontece, mas também a percepção quanto à qualidade do tratamento entre os membros da escola. Relação professor-aluno, aluno-professor, professor-professor, aluno-aluno, direção, enfim, em todos os aspectos, né? Regras, sanções, a percepção em relação à elaboração, ao conteúdo, a legitimidade e equidade na aplicação das regras e sanções aplicadas. Eu vou pedir que a próxima apresentação a equipe preste atenção, sempre deixando espaço da caixinha do tradutor de Libra, porque está ficando sobreposto ali. É importante que a gente cuide disso, tá bom? Aquele espaço é sagrado, tá bom? Para toda a equipe aí que às vezes produz slides aqui, é importante. Aliás, agradecer a nossa tradutora em Libras que está aí falando, muito obrigado, tá bom, gente? Ficou só um pedacinho ali, não perde muito, mas, enfim, acaba tendo que fazer esse ajuste. Então, e o terceiro pilar, a terceira dimensão aqui, é a intimidação entre alunos, né? A percepção dos alunos quanto a situações que a gente ouve falar sempre de intimidação, maus tratos, né? Bullying, né? E aonde que ocorre esse bullying? Porque isso é uma coisa também que nós nos perguntávamos, né? O bullying ocorre muito dentro da escola. Eu adianto para vocês que uma das coisas da percepção que a pesquisa traz, e vocês vão poder ver isso pela sua escola, por exemplo, é de que o cyberbullying é muito maior do que o bullying presencial na escola, na percepção, por exemplo, dos nossos estudantes. Quando a gente foi isso para a gente foi muito importante até para entender, porque a gente hoje tem ainda um grande desafio, por isso que isso aqui é uma ferramenta importante para nos ajudar a planejar isso com muito mais carinho e cuidado em todas as nossas esferas, seja a gente aqui nas políticas gerais da secretaria, seja a diretoria de ensino e seja a própria escola. Pode voltar na apresentação. Aqui é o que o Haroldo falou, né? Teve muito mais gente participando do que a gente esperava, né? A gente teve 945 mil alunos participando na pesquisa, gestores 16.648, né? Aqui engloba equipe da gestão da escola, né? O diretor, o vice-diretor, enfim. E professores foram 64.984, basicamente 65 mil professores que responderam essa pesquisa. Ela foi online, com uma metodologia externa, trabalhada com a Unesp, com o grupo do GPEM, a quem a gente agradece muito e que tem continuado a nos auxiliar nisso, faz parte desta organização do Conviva. Então a metodologia, todo o questionário foi desenhado, aplicado com a coordenação deles. Isso é muito importante neste processo aqui. Pode passar. Eu não sei o quanto que fica bom nessa letrinha, eu aconselho vocês
a deixar o telefone virado, que nem tá o meu aqui, ó, gente, quem está assistindo no telefone, que é a maioria absoluta, porque a gente fica com a imagem maior, se tu deixar do lado. Que se ficar de pezinho, ele vai ficar bem pequenininho, a letrinha. Então, vamos voltar aqui, porque eu vou olhar aqui pelo celular, gente, porque aqui na apresentação que tem uma tela para eu olhar, ela está cortada aqui. Então, eu vou olhar também aqui pelo celular. Então, primeiro, na construção das ações, a atuação foi baseada, primeiro, nesse diagnóstico. Então, na unidade escolar, né, a análise do dado da pesquisa do clima, relacional da escola e de ocorrências escolares, certo? Nós temos, lembrando, todas as ocorrências que a escola vai registrando. Nós tivemos uma mudança importante neste ano, né? Agora, antes a escola tinha que ir lá entrar e colocar o registro que ela quisesse. Agora a gente inverteu. A escola é obrigada a lá dizer, se não teve ocorrência, vai lá e entra, diz, não teve nenhuma ocorrência na escola neste dia. Por que a gente fez isso? Porque a gente tinha uma subnotificação. E aí fica até mais difícil. Às vezes a secretaria fica trabalhando com dados errados e aí fica mais difícil de a gente ajudar. Pode voltar na apresentação? A gente fica com maior dificuldade ainda de ajudar na resolução. Ao planejamento, né? Trabalhar dentro da unidade escolar com plano de melhoria da convivência, especialmente neste processo de retorno às aulas. Então, vamos usar o diagnóstico para fazer este plano de melhoria, como é que a gente vai retornar, como é que será este processo, como é que nós vamos fazer o processo de busca ativa, de recuperação e como que a gente vai considerar tudo isso que está no diagnóstico que vai ser aqui. Vou demonstrar um pouco, mas vocês vão acessar o da escola, que é muito importante, né? O plano de melhoria, ainda como ação para a convivência digital e uma diminuição do cyberbullying, que é algo super forte para a gente, especialmente para esse período dessas aulas de suspensão das aulas presenciais, como a gente está vivendo agora, né? De novo, esse é um dos indicadores mais importantes que a gente tem acontecendo. Pode voltar. Os responsáveis, então, dentro da diretoria, isso ali na unidade escolar, na diretoria, supervisores e gestores regionais vão trabalhar com isso. Nós teremos um acompanhamento e um auxílio dessas ações dentro das escolas, o recebimento e uma validação e homologação destes planos de melhoria, né? Agora, realmente ficou bem ruim, porque a gente não consegue ler aqui, Vitor, e os professores também não conseguirão. Deixa eu entrar aqui na minha versão do WhatsApp para poder ler, porque nem eu estou conseguindo ler aqui por conta de estar atrás da caixinha. Eu peço desculpas a vocês, mas é importante que eu chame a atenção para a gente corrigir isso, tá bom, gente? Tem que sempre observar. Lembrar do espaço de Libras. E ali no espaço da Secretaria de Educação, nós temos tanto o acompanhamento quanto o auxílio das ações no nível da diretoria de ensino e o monitoramento da avaliação. Pode passar o próximo slide? Acho que aqui é um pouco do papel de como a gente deve utilizar, né, esse diagnóstico. E aí, a convivência saudável durante e após a pandemia, né? As escolas já vão receber, então já está no SED Digital, os seus resultados de questionários da sua escola, as diretorias das suas escolas e da sua diretoria. Os PCNPs, nós vamos ter um responsável pela convivência escolar dentro das diretorias de ensino. Isso é uma novidade. Nós vamos ter um profissional com perfil específico ajudando a acompanhar isso dentro das diretorias de ensino. Vamos ter uma formação de saúde mental, viver em saúde, né? Formação tanto para as diretorias de ensino e professores com foco no aluno. É uma parceria com a Fundação MAF,
Mafre e com a Unifesp, que vai fazer basicamente a formação. A Mafre está nos ajudando com o financiamento desta parte da ação. Pode voltar na apresentação. Ainda dentro desse processo, a convivência digital combate ao bullying durante a suspensão agora tem que ter uma ênfase maior, né? E após o retorno às escolas, um plano focado em todas as dimensões. Mas acho que como a gente está vivendo muito este mundo digital e nós estamos aprendendo, e falo isso com muita tranquilidade, porque aqui, por exemplo, o primeiro dia de aula que a gente teve foi um dia de muito desafio. Quando a gente abriu o chat para os alunos, apareceu de tudo. Palavras inadequadas, enfim, todo um processo difícil de fazer a gestão. Temos moderadores, temos regras, mas naquele dia a gente fez uma live no final do dia para fazer uma avaliação e mudamos as regras, mudamos algumas coisas, porque estava tendo um processo que poderia gerar ainda mais cyberbullying. Lembrando que esse cyberbullying geralmente acontecem menos em ferramentas públicas e mais em ferramentas individuais. O que eu quero dizer? Em bate-papos que a gente não está vendo. Então, trabalhar a formação dos jovens sobre isso é fundamental. Pode voltar na apresentação, por favor? Vamos lá, então aqui em relação ao cyberbullying, acho que é isso. Desenvolvimento das competências socioemocionais, a formação para o desenvolvimento dessas habilidades. O Instituto Ayrton Senna tem um grande trabalho também, vai fazer esta primeira formação com a gente em agosto, mas a gente quer trazer esse debate aqui também dentro do Centro de Mídias, em alguns ATPCs com vocês aí ao longo deste período. Alguns debates podemos ter aqui, a gente já teve a Viviane Senna num dos bate-papos aqui também, podemos trazer outros especialistas, e aqui não só para o estudante, mas para todos nós. Acho que é super importante a gente aprofundar esse debate na educação. E o projeto de acolhimento com orientações e formações no grupo de ajuda mútua entre pares, né? Algo que a gente tem visto, que também vai ser um apoio com a Mafre e com a Unifesp, na primeira formação em junho já, é que, por exemplo, muitas vezes a gente não fala a língua do estudante, um outro estudante falará a língua melhor. Muitas vezes a conversa entre pares de professores também pode apoiar mais os próprios professores. Então, como que a gente faz essas formações, como que a gente forma esses grupos, especialmente entre os alunos, é fundamental, já tem algumas experiências bacanas. Mas nesse momento, o que a gente precisa é ter o diagnóstico disso. E aí eu queria mostrar uma tela que já está na sede, que o seu diretor e o seu coordenador, pode passar lá, por favor? Que o seu diretor e o seu coordenador já têm acesso. Por exemplo, isso aqui é um caso real, lógico que a gente não está mostrando o nome da escola. A ideia não é divulgar os resultados da escola, não é expor absolutamente nada. A gente já tinha falado isso durante a pesquisa, mas acho que é importante vocês terem essa devolutiva para poderem fazer melhor, planejarem melhor, entender cada vez mais os seus desafios. Mas, por exemplo, aqui, essa daqui está falando sobre a dimensão relações sociais e outros conflitos dentro da escola, né? No azul mais escuro, você tem uma percepção mais negativa e no azul mais claro, você tem uma percepção mais positiva, né? Logicamente o meio é uma posição intermediária, né? Então você vai ver ali do lado esquerdo, já está lá no menu da sede digital para o diretor da escola, com o clima, entra lá em clima escolar, análise comparativas dos perfis, você vai encontrar ali, por exemplo, a pesquisa e tudo mais. A gente está vendo lá para também eventualmente deixar à disposição para os professores que desejarem também a pesquisa, o diretor já pode disponibilizar isso para vocês, tá bom? Para as equipes escolares trabalharem. Aqui vocês podem ver, por exemplo, que a percepção negativa é um pouco maior entre os alunos, mas não muito diferente da percepção dos professores. E a percepção dos gestores, ela está mais entre a intermediária e a positiva. Talvez pela posição de cada uma das pessoas, essa seja uma visão importante. Mas vamos lá, nesta escola específica, um pouco mais de 10%, lembrando que aqui a gente está falando da relação social de conflitos na escola, existe percepção negativa nessa escola, mas tem quase 50% de percepção
positiva e um grande número aí na intermediária. Esse tipo, e aí você vai ter em todas as dimensões uma série de coisas a chegar, inclusive ao cyberbullying, como é que é a percepção de uso de drogas, enfim, tem uma série de perguntas e eu não sei se o Haroldo quer comentar alguma coisa nessa parte. Quero, Roseli. Aí, nesse slide mesmo, tem o endereço para acesso, né? Então, um gráfico, os gráficos são sempre assim. Eu acho que todo mundo tem costume de ver pesquisa na mídia. Geralmente, a pesquisa na mídia tem ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Aqui a escala é um pouquinho diferente, mas é parecida, porque tem a percepção positiva, que seria o ótimo e o bom, o intermediário, que é a percepção de regular, e o ruim, péssimo, que é a percepção negativa. Então, qual que vai ser a tarefa de cada escola com a sua comunidade? Vai ser olhando essas percepções, é importante dizer isso, a pesquisa não é dado registrado de ocorrência, a pesquisa é uma pesquisa de percepção, né? O dado nosso objetivo de ocorrência escolar é o que está na plataforma Conviva. E o Roseli falou aí no início, eu queria enfatizar isso. Naquelas videoconferências que fizemos com as escolas, a gente enfatizou muito a necessidade da escola alimentar a plataforma Conviva com ocorrências. Então, nós vamos ter dados de ocorrências por escolas, ocorrências, cada uma dentro da sua categoria, né? Pode ser uma indisciplina do aluno, pode ser porte de droga, pode ter coisa que é crime, pode ter coisa que não é crime, né? Então, nós vamos ter a plataforma Conviva com ocorrências, coisas acontecidas, e vamos ter a pesquisa de clima relacional, que é a dimensão da percepção, né? A percepção que as pessoas têm hoje. E o que nós queremos? É que não só as ocorrências se reduzam, mas que também a percepção das relações seja cada vez mais positiva. Por isso que está sendo falado que nós estamos abrindo agora no SED o acesso às informações de percepção da pesquisa, e a orientação para as escolas, que já foi inclusive passada, é que as escolas a partir daí passem a pensar em um plano, né? Como que a escola vai agir para evitar ocorrências e também para melhorar a percepção. Isso não é uma coisa que uma pessoa só faça, é um trabalho de equipe, né, que tem que ser liderado, obviamente, pelo diretor, mas com todos os professores, alunos e tal. É claro que, nesse momento, isso está prejudicado, né, porque o nosso esforço está muito nas aulas remotas, mas eu acho que, com essa informação, você já pode ir fazendo, né, uma primeira construção de um plano, podem ir conversando, entendendo os conceitos, para que, na retomada das aulas, aí sim a gente possa ter um plano efetivo de ação da escola, como a gente faz o plano do MMR, né? Se lembra que a gente falou que nós vamos também fazer um plano para o MMC, Método de Melhoria da Convivência. Então, isso que eu queria chamar a atenção, e você, se me permite, chamar a atenção também dos PCNPs, né? Nós fizemos um processo seletivo de PCNPs, chamando para professores que tivessem formação e interesse em funcionar nas nossas regionais como PCNP de formação para convivência, né? Chamamos e tivemos uma resposta boa de professores da rede que, além de professor, de ter uma licenciatura, tem também o curso de psicologia, tem o curso de serviço social, tem curso de neurociência e que trazem esse conhecimento. Nem todos que foram selecionados já têm essa formação, há um certo contingente que não tem, mas todos vão receber essa formação da MAFRE, do Instituto Ayrton Senna, para que eles possam cumprir essa missão de apoiar as equipes das escolas a partir da equipe de PCNPs. Então, vai sair, um comunicado até o final do dia, com o resultado do processo seletivo, com o nome das pessoas,
Aí nós vamos fazer, na sequência, todo um trabalho com eles para confirmar o interesse, né? Depois que as aulas voltarem, eles vão assumir essa função dentro de um tempo, né? Para que eles continuem cuidando das crianças até ter um substituto bem definido. E como nem todas as diretorias conseguiram selecionar, tem diretoria que nenhum candidato foi aprovado. Então, dentro de 30 dias, nós vamos abrir um outro processo seletivo para completar esse quadro e a gente poder dar sequência, né, a esse trabalho do Conviva, que visa fundamentalmente melhorar a qualidade das relações no âmbito das escolas. É isso. Legal. A Renilda quer comentar aqui também. Bom, só lembrando que eu sempre me preocupo muito, e uma coisa que tem me angustiado é que nós estamos num momento muito difícil, as pessoas estão fragilizadas, nós com certeza teremos um retorno às aulas muito mais difícil do que quando a gente tem as férias normais. É um período que a gente precisa muito trabalhar esse tripé e principalmente trabalhar o da corresponsabilidade e da convivência, para que a gente não precise chegar no terceiro, que é o mais complicado. Então, é importante que as escolas pensem nisso, nesse retorno, e que possam nos acionar para que a gente possa criar condições para que vocês façam um bom acolhimento e que coloquem esse tripé aí nesse momento, a partir dessa pesquisa, colocando no plano, considerando as ações, a tecnologia à disposição para troca de experiências com grêmios estudantis nas escolas, de outras escolas, e quem sabe até, secretária, a gente poder trazer grêmio, uma conversa de grêmios estudantis de outros estados que estão implementando algumas propostas, e a gente aí forma uma grande rede no Brasil de discussão de como é que a gente pode fazer um bom acolhimento e retornar às nossas atividades a partir desse período que é muito ruim, muito triste para todos nós, mas que a gente precisa enfrentar. Então, a convivência, a corresponsabilidade é essencial para esse novo momento que a gente vai viver pós-pandemia. Obrigado, Renilda. Podemos voltar ali para a apresentação só para a gente concluir? Aqui eu estou... Aí, obrigado. Pode passar para o próximo, por favor? Acho que ainda aqui, só chegando já ao fim, uma coisa que a gente precisa ter são estrategiamentos, as estratégias de distanciamento. Olha, quase criei uma palavra nova aqui, né, dentro do socioemocional. Na parte emocional, então, a estratégia de distanciamento social e familiar de forma articulada, com autoconhecimento, autocuidado e gestão emocional. Se a gente não cuidar, inclusive da nossa parte emocional, né, acho que isso é fundamental para todos nós como profissionais, para o estudante também, mas é fundamental que a gente olhe para o nosso emocional. A gente está super preocupado com isso, está tentando cada vez mais trazer. Quem fez o ATPC, por exemplo, hoje de manhã viu que tem uma das coisas que foi tentar entender, inclusive o sentimento desse momento, né, de cada um. Outra dimensão importante, né, para a orientação para este período de suspensão dentro do projeto acolhimento é o físico, né? A gente está sempre oferecendo essas informações que possam contribuir e promover a saúde e bem-estar físico durante o período de isolamento social. A gente fala muito sobre os cuidados físicos quando a gente não está em isolamento, e a gente tem vários espaços, né? A própria escola, para o estudante, muitas vezes é um espaço, né? Nós temos agora estudantes confinados no quarto, né? Enfim, como é que a gente cuida também do emocional e do físico nesse período, e do profissional. Pode botar o slide na tela, por favor? E do profissional, sobre como atuar profissionalmente, logicamente, de maneira saudável e organizada durante o regime de teletrabalho, né, para garantir a continuidade das ações que a gente precisa ter, pode tirar, mas cuidando, gente, e eu tenho repetido isso em todas as falas, né, gente, não é para você fazer um horário que não seja o seu, é para você cumprir a sua carga horária, cumprir aquilo. Ah, mas secretário, eu tenho 12 horas de contrato, 9 aulas.
faça 9 aulas, ponto. É este o tempo que você tem para se dedicar a contribuir com essas. Nós estamos tentando trabalhar sempre com bom senso, não é uma cobrança de vamos perseguir professor, absolutamente nada disso. Agora, a gente precisa do professor, a gente está passando por um momento que é tão assim, distinto de qualquer coisa que a gente já passou, que a gente precisa de todos, e tem muita coisa para ajustar. Eu acho que ainda vamos ajustar, vamos melhorar isso, né? Tem gente que está mais desesperada muitas vezes porque diz, olha, secretário, eu não sou acostumado a trabalhar com tecnologia. Então, lógico que a gente acaba trazendo, né, toda essa carga emocional para dentro desse momento, mas tem que ter tranquilidade. Nós vamos nos adaptar ao que é possível e, se Deus quiser, assim que possível, retornar para uma rotina presencial que é insubstituível. Mas a gente precisa cuidar dessa mentalidade, e a gente precisa da ajuda de vocês, desse autocuidado, né, em todas essas dimensões. Acho que essa é uma preocupação que todos nós temos que ter. Professor Haroldo, você tem mais algum comentário? Tem, Roseli. Muito rapidamente, nós estamos chegando ao final da vídeo, né? Mas assim, acho que você já apresentou legal aí as 3 dimensões, né, do projeto Acolhimento. Só para lembrar a todos, o projeto Acolhimento a gente apresentou na semana de replanejamento, lá 22 a 24, a concepção, e já tivemos algumas videoconferências, para vocês se lembrarem da Adriana, aquela neurocientista. E o projeto Acolhimento, a preocupação central do projeto Acolhimento é isso que o Rocieli falou. Quer dizer, todos nós, professores, gestores, estudantes, famílias, nós estamos vivendo uma situação inusitada, que não é uma situação corriqueira, e isso nos afeta. Tem hora que dá tristeza, tem hora que dá insegurança, tem hora que a gente não sabe o que fazer. Então, a mensagem síntese do projeto Acolhimento é o seguinte: neste momento, nós precisamos cada um cuidar de si e cada um cuidar daquele colega de trabalho, daquele aluno e daquela família. Então, a mensagem é essa, e nós temos 3 ferramentas fundamentais que nós já estamos, essa semana, começando a disponibilizar para a rede. Nós vamos semanalmente ter um folder sobre um tema, por exemplo, como organizar o trabalho em casa. Esse folder vai ser acompanhado de um vídeo, né? Nós vamos ter também semanalmente videoconferências com especialistas no campo emocional, do campo do trabalho, e vamos ter os grupos que nós chamamos de conexão solidária, grupos de servidores que escolhem um momento, um tempo, para que eles possam trocar impressões. Pode falar, sim, nesses momentos, da coisa do trabalho, mas não é necessariamente isso. As pessoas poderem se colocar, o que elas estão vivendo, que dificuldades, e cada um poder ajudar o outro para a gente passar, como disse a Renilda, por esse momento singular, e a gente poder sair lá na frente melhor do que nós entramos, e com condições íntegras para poder atender os nossos alunos, que é o objetivo principal. É isso. Obrigado, professor Haroldo. Eu vou, como a gente, lembrando, hoje vai até 1h da tarde, eu vou só fazer alguns comentários aqui e algumas perguntas. Amanhã a nossa vídeo vai ser dedicada, turma que está fazendo várias perguntas sobre Google Classroom, a nossa vídeo amanhã será dedicada a falar sobre o Google Classroom dentro do aplicativo, certo, gente? Então, amanhã de meio-dia às 13 horas, vou responder outras coisas, mas a gente vai trazer professores, vão ter pessoas que vão falar do uso pedagógico, de como é, dos problemas. Eu vi aqui, e eu perdi o nome, tem professores dizendo, olha, não está funcionando, não consegui usar. Então, é super bacana se vocês puderem mandar algum tipo de pergunta, de comentário para a gente, é super importante. A gente já está com o tutorial do Classroom, tá bom, professora Rita de Cássia, lá no site do Centro de Mídias, então vale a pena vocês darem uma olhada. O Marcos até estava aqui e ia falar um pouquinho, que você já pode entrar lá na sede digital e puxar a sua turma, porque a Google ainda vai demorar para rodar todas as turmas, vai estar rodando, já vai começar a aparecer para alguns, mas isso pode ser um processo que demore. Aí você poderá entrar na sede digital, mas a gente explica isso para você amanhã e já vai ter um tutorial.
E eu queria fazer, na verdade, aqui, antes de passar para a Renilda e falar um pouquinho de problemas de folha que a gente está buscando resolver, tem alguns comentários aqui, por exemplo, a professora Luzia falando sobrecarregada, né? A professora Lúcia Helena também, estamos muito sobrecarregados. Aqui tem gente falando, né? Vamos aprender todos juntos, né? O professor Felipe também falando de sobrecarga. Aqui também, professor Ivana, tem vários falando aqui sobre isso. É muito importante que alguns falando, olha, eu estou com ansiedade muito alta, né? Eu, por exemplo, sou uma carga ambulante de ansiedade, estou sempre ansioso. E tenho as minhas ansiedades também, assim como vocês, por esse momento, né? Eu tenho a minha ansiedade, tenho medo do tal do Covid, eu sou diabético, aliás, eu estou no grupo de risco umas 4, 5 vezes, né? Então, também tenho essas ansiedades, né? A professora Janete está falando aqui, menos burocracia. Eu acho que a gente pode pensar nisso, Janete, e tentar melhorar em relação a isso. A professora aqui, Kátia, falando ansiedade, né? Então, estamos... aqui, alguns falando aprendendo muito, o professor Arlindo falou errando muito, né? Peço desculpas aí, professor, se a gente está errando muito. A gente está tentando acertar também. Então, agradeço aí aos comentários de todos. Professora Tânia falando aqui, estou sentindo tudo isso que ele falou, está pesado. Nós também, né? Professora Florence aqui falando de prazos mais longos para darmos devolutivas. Acho que a gente pode também melhorar isso, né? A Lídia falando aqui que coordenadores também estão sobrecarregados. Tudo isso é importante, e obrigado aqui pelos feedbacks, né? É importante a gente tentar encontrar formas de lidar. A gente tem que melhorar aqui do nosso lado, em procedimentos. É muita novidade, né? A gente está 1 semana e meia, né? Apenas neste formato, aprendendo absolutamente com tudo isso e muita coisa para corrigir. Eu não vou conseguir ler tudo que está aqui comentado, mas eu queria falar aqui primeiro algumas perguntas. Professora Fernanda de arte perguntando, arte? Pois é. Né? O pois é, eu não entendi, porque deve ter sido algum comentário anterior. Só para entender, viu, professora Fernanda, o cronograma das aulas já está publicado da semana que vem, e na semana que vem nós teremos 14 aulas de arte, tá? Então vai ter bastante, até para esse momento a gente acha que também é super legal engajar os meninos sobre esse processo, né? Então vamos cada vez mais tentar trazer, né? A professora Maria Tereza também falando de arte aqui. Professor Antônio Carlos aqui falando, muito papel para preencher, né? É verdade, aqui no nosso a gente precisa cada vez mais, muitos formulários, a professora Cláudia falando também, todo mundo falando aqui de burocracia nas ATPCs também. Caetano, para a gente rever isso, tem muita burocracia nesse momento. Vamos tentar melhorar isso também. Temos perguntas aqui. Um comentário sobre notebook, já comentei. A pesquisa está no ar, Tiago, Marcos. Está no ar, aonde? Fala no microfone, filho, se tu sabe. Não, é porque eu não acompanhei junto. Então, Tiago, lá, desculpa, a gente está ao vivo aqui, estou vendo as perguntas mais rapidinho possível para a gente responder. Gente, resposta? Por favor. Vamos organizar isso. Tem aqui pessoal falando de AMPSE, né? Certamente deve ser professor categoria O, que hoje não está. Estamos tentando melhorar isso. Vou discutir com eles, já comentei com vocês que isso já estava no nosso radar aqui. Notebook com desconto para professores, a gente está super trabalhando com isso, tá, Rita? Sobre isso, né? Aqui, ótimo, algumas pessoas elogiando, ótimo trabalho, grande aprendizado.
bastante gente falando aqui de devolutiva dar mais prazo. Vou trabalhar nisso, tá bom? Para trazer isso para todos, um maior conforto possível sobre isso, certo? Em relação à remuneração, algumas pessoas, alguns casos a gente já conseguiu encaminhar e resolver, não é, Renilda? E alguns casos muito rapidamente, porque a gente está super chegando no fim aqui, mas outros não teremos a solução imediata, mas estaremos organizados nos próximos dias. Dá um resumão aí sobre como está tudo isso, Renilda. Bom, eu acho que a gente está com tempo curto aqui, mas só para lembrar vocês, nós estamos intensivamente trabalhando desde ontem, e vamos trabalhar, inclusive, no final de semana, se preciso for, para regularizar a situação. Ontem nós conversamos com a Fazenda e hoje também. Nós tentamos montar categorias, e aí, por exemplo, da PEI, o que a Fazenda nos disse é que tudo que está com a Fazenda, eles estão rodando, a gente vai tentar pagar ainda no mês de maio. A parte de a categoria, por exemplo, de carga horária, suplementação de carga horária, alguma coisa assim. O que a gente discutiu? Tudo aquilo que for pagamento zerado, ou seja, que a pessoa não tenha possibilidade de receber nada esse mês, a gente vai tratar para pagar ainda esse mês, tá? Numa ordem suplementar. As outras questões de gratificação, designação, outros que tem ali, que eu vi gente perguntando aí, quinquênio, contratação temporária, tudo que for parte de gratificação, se a gente não conseguir pagar agora em maio, nós vamos organizar para que sejam pagas, tudo isso venha para a folha de junho. E esse é o nosso compromisso. Agora, nós precisamos fazer um trabalho intensivo com as diretorias, porque grande parte desse pagamento é problema de inconsistência. Seja porque foi passado para a Fazenda sem o de acordo e sem a validação da diretoria, seja porque está faltando algum documento. Então, nós estamos trabalhando intensivamente para que a gente garanta que esses professores recebam em maio ou mais tardar toda a diferença a gente possa pagar em junho. Estamos trabalhando para garantir que tenha pagamento em maio, que não fique ninguém sem pagamento. Mas parte de gratificações nós estamos organizando os documentos para tentar pagar no começo de junho, na folha que vai sair em junho. Então, esse é o nosso compromisso. Isso é para esse momento pontual, resolver os problemas e garantir que as pessoas recebam aquilo que têm direito. O segundo momento é nos organizar para que a gente faça um monitoramento via sistema, né, Tiago? De ocorrências e possamos resolver em tempo recorde, ou seja, sempre na primeira semana de cada mês a gente conseguir organizar tudo que está pendente para não termos mais esse problema de pagamento de fevereiro, de janeiro, de dezembro, de março aí atrasado. Então, esse é o nosso compromisso, secretário, e foi isso que a gente fechou com a Fazenda, inclusive, que a gente vai tentar pagar em ordem complementar e aquilo que não conseguirmos em termos de gratificação, pagaremos na folha que vai sair em junho. Renilda, muito obrigado. A gente está chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo. Tem bastante gente aqui. Tem gente que me perguntou do bônus. Eu já expliquei em outros momentos, vou repetir. Nós não vamos pagar o bônus no primeiro semestre. Nós vamos pagar no segundo semestre. Nós vamos priorizar neste momento, pagar, corrigir se tiver alguma coisa errada do salário. Nós tivemos uma queda de arrecadação muito grande. Então, não há possibilidade de eu conseguir pagar, e não é que o pessoal pague o bônus Dória, não é o governador Dória, essa é uma decisão minha, então se quiser ficar chateado, vocês têm direito comigo, mas eu preciso fazer a gestão dentro daquilo que é possível, certo? Então, neste momento, para deixar muito claro, vou sempre repetir com toda a transparência que tenho buscado fazer, vamos pagar o bônus no segundo semestre, como eu já tinha falado. À medida que a arrecadação conseguir voltar e a gente ter o caixa com condições de fazer isso, nós faremos. Mas hoje a prioridade é o caixa para pagar salários de todos vocês, porque a gente tem, sim, uma queda de arrecadação muito grande. Então, peço desculpas aí, se não é a resposta que vocês gostariam, mas de novo, trabalhando
com transparência que a gente vai falar aqui. Muita gente te elogiando aqui, Renilda, merecidamente, né? Aqui alguém escreveu, a professora Márcia botou o artigo 133 atrasado desde 2016. Eu não sei o que é o artigo 133, mas anote isso, equipe, anotem isso aí para verificar o que é. Peço desculpas em relação... o 133, vocês falaram como 133, eu não sei dizer. A gente está olhando... Está olhando aqui para trazer o Cortella, bastante gente falando do Cortella, para a gente bater um papo com ele aqui, seria ótimo. A gente está tentando a agenda dele, infelizmente não temos conseguido, mas estamos tentando. É um dos nomes que a gente tem tentado super mesmo. Eu quero agradecer, a gente chegou aqui ao fim do nosso bate-papo hoje. Amanhã eu estarei transmitindo tanto para o canal de professores, mas também estarei na TV Educação, na TV aberta. Se você quiser acompanhar na TV aberta e está mandando comentários e perguntas, também estarei utilizando aqui a tecnologia para me comunicar, mas amanhã estaremos também, não só no canal de formação, falando com todo mundo, especialmente o foco de amanhã, o uso do Google Classroom. Então, tem bastante pergunta, tem gente que aqui diz que não consegue. Eu não consigo nem ajudar muito vocês, porque eu não sou um usuário do Google Classroom. Eu comecei a criar lá uma turma lá, só de teste, eu ia botar, aplicar a prova para a equipe lá e mandar trabalhinho para vocês. Ainda bem que não deu certo. Eu vou ver se eu crio de hoje para amanhã, porque daí eu mostro para vocês lá. Então a gente vai tentar organizar todas as perguntas, lembrando qual é o e-mail que eles podem mandar para perguntas já, para antecipar para a gente, é o Centro de Mídia sp@educacau.sp.gov.br. Me conecto com vocês amanhã. Desculpa aqueles que eu não consegui responder. Um beijo no coração. Agora, canal Gestão, se você quiser continuar, não é obrigatório, mas quiser continuar lá no canal Gestão, professora Raquel Teixeira batendo um papo muito bacana com a Priscila Cruz do Todos pela Educação. Foi pedido aqui por algumas pessoas. Essa agenda já vai rolar agora, lá no canal Gestão. Um grande beijo para vocês. Eu volto amanhã. Muito obrigado, gente.